Olá, meu nome é Andreia, sou integrante do LAPEC e vou apresentar a vocês uma sequência didática baseada na teoria socioteracionista de Vygotsky. A sequência didática tem como título As Vitaminadas, o público-alvo, discentes da pré-escola, entre 5 e 5 anos e 11 meses, o tempo de aplicação são 2 semanas e o gênero selecionado foi receita. Segundo Vygotsky, o professor observa a turma na qual irá realizar a aula. Também, o professor inicialmente problematiza o tema, se utilizando de vários meios e materiais para prender a atenção do aluno, provocando a sua curiosidade e incentivando a questionar sobre o assunto. Em seguida, o docente identifica quais são os conhecimentos prévios do aluno, ampliando e associando aos conhecimentos científicos. Também o docente, por meio de mediação, ou seja, orientação da aula, articula a cultura escolar com a cultura que o aluno possui. No processo de ensino-aprendizagem, o professor trabalha as zonas de desenvolvimento potencial e real, observando e mediando o aluno. O professor observa em que etapa o aluno está e trabalha atividades que levem o aluno a internalizar e materializar o assunto. O docente deve levar em conta todo o processo de aprendizagem e não apenas o resultado. Ele pode realizar o acompanhamento através da avaliação contínua. Os eixos de ensino são as disciplinas de ciências, português e matemática. Objetivos gerais são desenvolver o letramento das disciplinas ciências, matemática e português, articulados aos campos de experiência da BNCC, e como objetivos específicos, realizar a produção do gênero receita e realizar um momento de educação ambiental. Trouxemos da BNCC as competências baseadas no direito de aprendizagem, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações também. A sequência didática interativa é dividida em 7 momentos. O primeiro momento titulamos como Conhecendo as características das frutas, onde iniciamos com o calendário, para que o aluno possa identificar e ter noção do tempo, percebendo o dia e mês e anos que acontecem as aulas. Na forma presencial, esse calendário pode ser fixado na parede, e na forma remota, com jogos como esse daqui, que é da escola de games, que é o calendário mágico. Em seguida, a frequência vertical, que também pode ser fixado na parede, onde os alunos podem localizar as suas fotos e escrever os seus números e fixarem nela. E na forma remota, o professor pode colocar um PowerPoint, apresentar o PowerPoint nas plataformas de reunião, onde o aluno pode ver a imagem dele, a letra inicial e o nome completo. Em seguida, o aluno pode ligar o áudio e confirmar sua presença ou levantando a mão nessas plataformas. Algo combinado com a turma, onde o professor explica a rotina daquele dia de aula. Em seguida, acontece a contação de história. A história que selecionamos foi A Menina que Não Gostava de Frutas. Na forma presencial, o professor pode fazer a leitura do livro em roda de conversa também, onde o professor pode ler e dialogar com os alunos. E na forma remota, o professor ele pode utilizar o PowerPoint e fazer esse formato de aula. Em seguida, a roda de conversa. Depois, o professor pode aplicar uma atividade que consiste na produção escrita das frutas, utilizando vários meios e materiais, como esses apresentados aqui nessas figuras. E no formato remoto, a atividade pode ser realizada individualmente a partir de jogos interativos como os da Ardora. Aqui são os exemplos citados de um alfabeto móvel, que pode ser realizado no formato online, em celular ou computador. A segunda atividade consiste na produção escrita do nome das frutas e também no formato das frutas a partir da massa de modelar, que pode ser registrada pelo aluno através do celular ou computador. E em seguida a revisão da aula, que é a atividade 3, que é o desenho em grupo sobre a contação de história. E na forma remota, individualmente, através do quadro digital ou então pelo Paint.
atividade para casa seria a pesquisa de frutas da estação, onde o aluno vai ter que responder as seguintes perguntas e também explorar essas frutas a partir das suas características, que são essas daqui. O segundo momento consiste na apresentação do tema sobre as vitaminas, iniciando com o calendário, a frequência vertical, o combinado com a turma sobre a aula. Em seguida, uma roda de conversa sobre a atividade de casa e depois vídeo. Selecionamos o vídeo Menu da Vitamina de Tia Cecel, onde o professor, em roda de conversa, perguntaria às crianças em quais frutas são encontradas as vitaminas e quais são os tipos de vitamina específicas de cada fruta. Em seguida, a atividade na produção de um cartaz, onde o aluno identificaria a partir da colagem a finalidade da vitamina em alguma estrutura do corpo, ou então em todo o corpo em geral, e também escrevendo a letra da vitamina indicada, e na forma remota, através da indicação no PowerPoint, onde a professora perguntaria aos alunos qual é a vitamina e a finalidade no corpo, e em seguida apareceria no PowerPoint a vitamina em alguma estrutura do corpo de algum desenho. A atividade 2 seria corte-colagem no formato das frutas, e em seguida o aluno registraria, por meio da câmera do celular, a sua produção. Depois, a atividade 3, que é o jogo de dominó, na forma presencial seria a partir de grupos, e no formato remoto seria individual a partir de um jogo do Ardora, a produção do dominó. Em seguida, a revisão da aula, da atividade 3, seria o desenho da computação do vídeo. Individualmente, na forma remota, seria a lousa digital, a produção do aluno, sobre o que ele entendeu do assunto nesse instrumento, ou então a partir do Python. A atividade de casa consistiria na pesquisa de frutas através das suas cores e a resposta da pesquisa às seguintes perguntas: pesquisar 2 frutas a partir da cor indicada pelo professor, realizar corte-colagem de 2 frutas pesquisadas nas xerox da figura disponibilizada pelo professor e escrever na folha a vitamina que ela possui e pesquisar qual o benefício para o corpo. Essa é a imagem que seria disponibilizada para os alunos. O terceiro momento seria a apresentação do gênero receita, iniciando com o calendário, frequência vertical e o combinado com a turma sobre a rotina do dia. A roda de conversa sobre a atividade anterior, a atividade de casa, a partir das plataformas Meet ou Zoom ou outra plataforma que o professor achar ideal para realizar essa roda de conversa. A forma presencial teria a visita à biblioteca, onde os alunos pesquisariam quais os livros de receita que teriam na biblioteca e sua estrutura, as características, e também explorar as páginas e o que contém em um livro de receita. No formato remoto, seria apresentado um vídeo apresentando uma receita de bolo. Depois, a roda de conversa sobre a receita que foi passada pelos personagens, que foi que eles entenderam sobre o gênero, que foi que os personagens falaram e como foi que eles explicaram como fazer uma receita. Para a atividade 1, que seria o jogo da memória, ele seria realizado no formato presencial com a divisão de grupos para jogar nessa atividade, e no formato remoto seria a partir do jogo online através do Ardora. A atividade 2 consistiria no bingo de frutas. No formato presencial seria em grupo, um grande grupo, e no formato remoto seria através também do Ardora. Em seguida teria a revisão da aula, seria a atividade 3, que consistiria no desenho sobre a produção do vídeo, do gênero receita, o que foi que eles entenderam no formato de desenho,
Isso no formato presencial seria o grande grupo recontando o que foi que entendeu do vídeo, e na forma remota seria através da lousa virtual ou então do Python. Para a atividade de casa, o professor pediria para os alunos gravarem uma receita com frutas. Ela explicaria as etapas, e seria a explicação dos ingredientes e o modo de preparo, que os alunos teriam que realizar e explicar durante a gravação. Uma receita simples, que eles teriam condições de fazer com um adulto. E depois pediria para os alunos guardarem as sementes para a atividade posterior. A atividade seria enviada a partir do grupo de WhatsApp que a professora realizaria e seria apresentada também aos pais. Em seguida, o quarto momento seria a continuidade do gênero receita. Teria o calendário, a frequência, o combinado com a turma sobre a rotina, a apresentação dos vídeos referentes à atividade para casa. Essas seriam as possíveis perguntas que o professor poderia fazer durante a roda de conversa. E essa seria a proposta da produção de um livro de receita coletivo, que o professor poderia conversar e acordar com os alunos a partir da produção dos vídeos e a partir da atividade seguinte, seria a realização da receita do vídeo que eles realizaram, só que por escrito. No formato presencial, os alunos que produzirem o livro. No formato remoto, o professor aproveita as atividades que foram devolvidas pelos alunos para produzir o livro de receitas deles. Esse é um modelo de atividade, que seria a atividade 2, a produção de texto de receitas, que o aluno levaria para casa para preencher, com a foto e com algumas palavras dos ingredientes, e o modo de preparo seria com a ajuda de um adulto. Essa atividade e a atividade posterior seria entregue ao professor em tempo hábil, que seria a atividade para casa, referente a pesos e medidas, onde o aluno registraria por meio de fotos para compor o livro de receitas. E seria registrado o que foi que ele utilizou como medição para os ingredientes e seria registrado e postado no grupo de WhatsApp para o professor. O quinto momento é a produção inicial do livro de receitas. Após a entrega das atividades, aí segue o calendário, a frequência vertical, o combinado com a turma sobre a rotina daquele dia, e a atividade 1, que se refere à montagem do livro ou do e-book. O sexto momento seria o desenvolvimento da educação ambiental com os alunos. Em seguida, o vídeo sobre o cultivo de plantas. Nós escolhemos Milagres da Natureza, Era uma Vez uma Semente. Em seguida, a roda de conversa. Em seguida, o diálogo sobre o vídeo, através do Meet, onde o professor poderia discutir com os alunos sobre as sementes, o desenvolvimento até se tornar uma árvore e a produção dos frutos. E propor uma proposta para ser incluída no livro de receitas, que seria uma intervenção ambiental. Aproveitando as sementes que eles guardaram, que foi da gravação anterior, como atividade 1, seria o registro dos alunos através de placas para colocar no canteiro onde eles iam plantar a semente deles. E também uma atividade com massa em modelar. No formato presencial seria através da distribuição dessa atividade e uso de massa de modelar. E na forma remota seria através do Ardora. Em seguida, como atividade para casa, o professor pode solicitar ao aluno para distribuir as sementes da receita em áreas verdes, plantar semente na escola, quando voltasse para a modalidade presencial, e plantar uma semente em casa. Dessa forma, o aluno pode registrar esse momento em formato de vídeo ou em foto e enviar para a professora para a produção final do livro de receita. O sétimo momento
seria a produção final do livro de receita, contando com a dedicatória, contando com a capa e a contracapa, e também sobre as receitas, também o resultado do que eles produziram ao longo do percurso sobre o gênero receita. E a entrega do livro seria para a biblioteca, no livro físico ou no formato de e-book. Obrigado.